Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Albert Júnior, escrito por Ricardo Machado, revisado por JJ Liber e narrado por Peter Turguniev. A Argentina irá estatizar sua maior empresa de soja. O presidente de Venezuela do Sul, também conhecida como Argentina, o comunista Alberto Fernandes, propôs ao Congresso a estatização da empresa Vicentin, uma das principais empresas fabricantes de farelo de soja no país e no mundo todo. Grande competidora de outras grandes empresas, inclusive brasileiras, que, diga-se de passagem, deve se beneficiar com isso. O presidente quer que a empresa seja considerada como utilidade pública. Vocês sabem, né? Quando dá na telha dos estatistas, até cocô de pombo é de utilidade pública, considerado algo estratégico ou imprescindível. Essas empresas de soja tipicamente financiam centenas, talvez milhares de agricultores de todos os portes, desde grandes fazendas até pequenos agricultores. Basta você ter uma área de terra plana adequada para soja mecanizada, assinar um contrato com essas empresas e elas cuidam de tudo. Te dão dinheiro para arar, corrigir, adubar o solo, te dão a semente de soja para plantar, te alugam tratores e colheitadeiras. Se você quiser, até aram a sua terra, corrigem o solo, ou seja, fazem tudo para você e colhem no final e só te dão uma parte do dinheiro. Tudo para terem o privilégio de poder negociar essa soja no mercado futuro. Lógico, quanto mais coisa você colocar na mão das empresas, menor a sua fatia no final das contas. Mas são empresas enormes no mundo todo, como a Cargill, Bunge, ADM e aqui em Banânia o grupo Amage. São empresas extremamente rentáveis, posto que a soja está na base de toda a indústria alimentícia moderna. A Vicentin já foi a quarta maior nesse ranking mundial. Como pode uma empresa dessas quebrar? Bem, depois de mais uma rodada de leis absurdas e regulamentações sem sentidos, promovida pelo retorno do Foro de São Paulo ao poder na Venezuela do Sul, e a provável taxação de grandes fortunas que tudo indica será iniciada em breve, os sócios da Vicentin resolveram fazer a coisa correta. Esvaziaram a empresa e picaram a mula. Sinceramente, se eu tivesse uma grande empresa num país rumando para a venezualização, faria o mesmo. Assim, a empresa acabou dando calote em seus empréstimos bancários e fornecedores. A Vicentin então foi parar nas mãos do Banco de la Nación, que possui 80% da dívida financeira da empresa. É isso mesmo, senhores. A máfia governamental argentina será dona de uma empresa quebrada, um esqueleto esvaziado em função das próprias leis idiotas aleatórias deles. É importante destacar que o calote ocorreu no início desse ano e foi anunciado ainda no final de 2019, portanto antes da crise atual. Certamente, porém, a empresa está quebrando devido a regras absurdas paridas pelo governo comunista de lá, que vão desde congelamento de preços até taxações absurdas com intuito populista esquerdista. Veja só que grande negócio estão fazendo os mafiosos argentinos, hein? Eles devem estar se sentindo os verdadeiros mestres do capitalismo. Quebraram a empresa e agora a compram, mas só estão comprando um esqueleto. Quem sabia administrar a coisa, quem tinha as informações, quem tinha a capacidade, já está longe. Pior, a experiência mostra que a administração pública de empresas é uma tragédia. Mesmo quando resolvem administrar empresas rentáveis, quebram as empresas. Sem preocupação com a obrigação de gerar lucros, empresas acabam virando repartições públicas, cabides de empregos com funcionários indemitíveis e perdulários. Imagina administrando um esqueleto. Para convencer o Congresso de que o governo tem que virar sócio da Vicentin, Fernandes argumentou que a estatização favorece a Argentina a alcançar a soberania alimentar. O engraçado dessa justificativa é que Venezuela do Sul é o maior exportador de farelo de soja do mundo e também exporta diversos outros produtos agrícolas como milho, arroz, cevada, uva, tabaco, algodão. É um país fundamentalmente agrícola. O país possui uma grande força na pecuária, sendo o grande exportador de couro, carne enlatada, sebo, lã, gado. Quem ainda não teve oportunidade, não deixe de dar um pulo em Buenos Aires para experimentar aquele autêntico bife de chorizo. Portanto, sabemos que a atual expropriação não guarda nenhuma relação com segurança alimentar do povo argentino. Sem intervenção estatal, empresas argentinas são perfeitamente capazes de produzir comida mais que suficiente para seu próprio povo. Diante de tamanha incoerência, o político revelou o verdadeiro motivo da estatização. Queremos que a empresa continue operando, que os trabalhadores mantenham seus empregos e que pequenos produtores continuem vendendo o que produzem, disse o parasita. Ora, já conhecemos a prepotência e arrogância dos vermes estatais que insistem em distorcer a economia, e essas características ficam ainda mais evidentes em máfias autoritárias de esquerda, como a da Venezuela do Sul. Sob o pretexto de garantir a segurança alimentar da região, o mafioso realiza todos os esforços para manter uma empresa quebrada funcionando. Adicionalmente, força indivíduos a se manterem realizando atividades
claramente improdutivas, posto que assim determinadas pelo mercado, e impede o empreendedorismo, o surgimento de novas iniciativas na área, já que altera artificialmente toda a realidade no mercado, atrasando e realocando de formas erradas recursos humanos e materiais para novas atividades que poderiam sim gerar verdadeira riqueza para aquela sociedade. O político segue sua fala atroz dizendo que o objetivo é resgatar a empresa em favor da economia argentina e uma parte da economia de particular relevância, que é o mercado de grãos e cereais. Já sabemos que tal interferência em nada favorece a economia de Venezuela do Sul, mas mesmo que favorecesse, imagine essa situação: um grupo de indivíduos revestido do monopólio do uso de violência, que confisca bens e riquezas de toda uma sociedade e ainda se acham no direito de decidir quais atividades econômicas devem prosperar ou não. Agora pare de imaginar e perceba que é exatamente a atual realidade de Venezuela do Sul. A intervenção original dos estatistas com regras absurdas causou o problema, mas não será outra intervenção de estatistas debilóides que irá corrigir isso. O certo é não interferir. A medida correta seria abandonar a intervenção anterior e deixar o mercado se autocorrigir. O projeto de estatização inclui ainda outras estranhezas, como integrar a Vicentim com um grupo gerido pela YPF Agro, a empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a Petrobras de lá. Agora, veja que confusão, uma petrolífera pública se tornando controladora de uma empresa de alimentos quebrada, tudo com dinheiro dos hermanos bovinos gadosos. Realmente dá pra notar que é tudo muito planejado, governança corporativa e os caralho. Esses parasitas devem saber exatamente o que estão fazendo. É muita ciência, é ciência pra caralho. Para entender o tamanho do malabarismo empresarial, é preciso compreender que a situação de um ponto de vista amplo. Alberto Fernandes não é somente um político peronista esquerdista dando uma de empresário agrícola. Na verdade, ele se trata do mais novo projeto de ditador da América do Sul. Para começar, por falta de acordo com credores sobre a reestruturação da dívida soberana, Alberto optou por governar sem lei orçamentária. Para que isso, não é mesmo? Um cheque em branco é bem melhor. Após o início da pandemia de vírus, com o fechamento do Congresso, Fernandes assumiu plenos poderes. A Lei de Emergência Econômica e Emergência Sanitária lhe permitem governar por decreto. No dia 22 de maio, o futuro ditador anunciou um calote técnico da dívida e os credores aguardam o fim do confinamento para estabelecerem um novo acordo, que, se não ocorrer, deixará o país isolado do sistema financeiro internacional. A proposta de taxação sobre grandes fortunas para pagar a conta da pandemia completa e o pacote de medidas kirchneristas de Fernandes seguem a pleno vapor. Falta uma voz de oposição no país provocada pelo falecimento político de Maurício Macri, e a ausência da vida parlamentar reforçam a concentração de poder na mão de Fernandes. Isso mostra o risco que teria sido para Banânia colocar um político do PSDB ou do MBL ou do Novo no lugar do PT. Estaríamos aguardando só o fim do mandato para o PT voltar com força total. Apesar dos diversos processos que tem contra si, a vice-presidente Cristina Kirchner e seu filho Máximo Kirchner, chefe da maioria na Câmara dos Deputados, garantem que ainda tem força política para a atual máfia. Não pensem que a Vicentim será a única empresa expropriada por Fernandes. Em meio a essa situação, a deputada Fernanda Valejo propôs que o governo fique com parte das empresas que ajudou durante a pandemia em caso de não devolução dos créditos estatais. Assim, o Estado aumentaria ainda mais o seu plantel de negócio, aumentaria ainda mais sua intervenção na economia, sempre prejudicial para o indivíduo. O populismo escancarado de Fernandes, evidente quando 8 de cada 10 argentinos afirmam apoiar ele como presidente, completa a receita do ditador. Vamos torcer para estarmos errados, mas parecem que são tempos difíceis em Venezuela do Sul, cada vez mais próxima da situação na Venezuela original, aquela mais ao norte, aquela do Maduro. Vamos torcer para que não seja tarde demais para os hermanos. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!